Audiobook John Piper 5 pontos. Capítulo 2. Depravação total. Quando falamos em depravação do homem, queremos denotar a sua condição natural, sem qualquer graça exercida por Deus para restringir ou transformar o homem. A totalidade dessa depravação não é, evidentemente, que o homem faz tanto mal quanto poderia fazer. Sem dúvida, o homem poderia fazer para com seu próximo mais atos maus do que ele faz. Mas, se ele é restringido de fazer mais atos maus por motivos outros que não sua alegre submissão a Deus, então até a sua virtude é má aos olhos de Deus. Romanos 14, 23 diz: tudo o que não provém da fé é pecado. Isto é uma acusação radical de toda virtude natural que não flui de um coração que confia humildemente na graça de Deus. Um exemplo pode tornar mais clara esta acusação a respeito de muitas dessas bondades humanas. Suponha que você seja o pai de um adolescente. Você lembra ao seu filho que lave o carro antes de usá-lo para levar os amigos ao jogo de basquete à noite. Antes, ele concordar em fazer isso, mas fica bravo e diz que não quer. Você lhe recorda amável e firmemente a promessa já feita e lhe diz que isso é o que você espera. E lhe diz: bem, se quer usar o carro hoje à noite, já concordou em lavá-lo. Ele deixa a sala furioso. Depois, você o vê lavando o carro, mas não está fazendo-o por amor ou por um desejo cristão de honrar você como seu pai. Ele quer ir ao jogo com os amigos. Isso é o que constrange a sua obediência. Coloquei obediência entre aspas, porque ela é somente externa. O coração do adolescente está errado. Isto é, o que pretendo dizer quando falo que toda virtude humana é depravada, se não procede de um coração de amor ao Pai Celestial, embora o comportamento se conforme às normas bíblicas. A condição terrível do coração do homem nunca será reconhecida por pessoas que a avaliam apenas em relação a outras pessoas. Seu filho levará os amigos para o estádio de basquete. Isto é bondade, e eles a experimentarão como um benefício. Portanto, o mal de nossas ações nunca pode ser medido apenas pelo dano que causam aos outros humanos. Romanos 14, 23 deixa claro que a depravação é a nossa condição, primeiramente em relação a Deus, e em segundo lugar, em relação ao homem. A menos que comecemos neste ponto, jamais compreenderemos a totalidade da nossa depravação natural. A depravação do homem é total em pelo menos 4 sentidos. Primeiro, nossa rebelião contra Deus é total. Sem a graça de Deus, não há nenhum prazer na santidade de Deus e nenhuma submissão prazerosa à sua autoridade soberana. É claro que os homens totalmente depravados podem ser muito religiosos e muito filantrópicos. Podem orar, dar esmolas e jejuar, como Jesus disse, Mateus 6, 1 ao 18. Mas a religião deles é rebelião contra os direitos de seu Criador, se não procede de um coração confiante, como de criança, na graça gratuita de Deus. A religião é um dos principais meios pelos quais o homem oculta a sua indisposição de abandonar a autoconfiança e de depositar todas as suas esperanças na misericórdia imerecida de Deus. Lucas capítulo 18, 9 ao 14, Colossenses 2, 20 ao 23. A totalidade da nossa rebelião é vista em Romanos 3, 9 ao 11 e 18. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Toda busca que honra a Deus é um dom de Deus. Não se deve à nossa bondade natural. É uma ilustração do ato de Deus em vencer misericordiosamente a nossa resistência natural contra Ele.
O homem natural não busca Deus. O fato de que o homem, em seu estado natural, busca genuinamente a Deus é um mito. Os homens buscam realmente a Deus, mas eles não o buscam por causa do que Ele é. Os homens buscam a Deus, se necessário, como alguém que possa guardá-los da morte ou aumentar seus prazeres mundanos. Sem a conversão, ninguém vem para a luz de Deus. Alguns vêm para a luz, mas ouça o que João 3, 20 ao 21 diz sobre eles. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Sim, há aqueles que vêm para a luz, ou seja, aqueles cujas obras são a obra de Deus, feitas em ou por Deus. Significa operadas por Deus. Sem esta obra graciosa de Deus, todos os homens odeiam a luz de Deus e não se achegarão a Ele, para que a sua maldade não seja exposta. Isto é rebelião total. Não há quem busque a Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. 2. Em sua rebelião total, tudo o que o homem faz é pecado. Em Romanos 14, 23, Paulo diz: tudo o que não provém da fé é pecado. Portanto, se todos os homens estão em rebelião total, tudo o que eles fazem é o produto de rebelião e não pode ser uma honra para Deus, mas apenas parte da rebelião dos homens. É claro que muitos destes atos, que fluem da incredulidade interior, se conformam exteriormente com a vontade revelada de Deus. Por exemplo, obedecer aos pais e falar a verdade. Todavia, eles não se conformam com a vontade perfeita de Deus, por causa da mera conformidade exterior. Todas as coisas devem ser feitas em amor, diz o apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14. Mas o amor é o fruto da fé. Gálatas 5, verso 6, 1 Timóteo 1, verso 5. Por essa razão, muitos atos exteriormente bons procedem de corações sem a fé, que exalta a Cristo e, por conseguinte, sem amor e sem conformidade com o mandamento de Deus. Portanto, esses atos são pecaminosos. Se um rei ensina aos seus súditos como lutar bem e, depois, esses súditos se rebelam contra seu rei e usam a mesma habilidade que ele lhes ensinou para resistir-lhe, então essas habilidades, por mais excelentes, admiráveis e boas que sejam, se tornam más. Logo, muitas coisas que o homem é capaz de fazer, ele o faz somente porque foi criado à imagem de Deus. Coisas que são louvadas quando a serviço de Deus, se estiverem a serviço da rebelião autojustificadora do homem, são pecaminosas. Poderemos louvá-las como ecos da excelência de Deus, mas lamentaremos quando forem corrompidas em propósitos que ignoram a Deus. Em Romanos 7,18, Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Isto é uma confissão radical da verdade de que, em nossa rebelião, não podemos pensar ou sentir nada que seja bom. Isso faz parte de nossa rebelião. O fato de que Paulo qualificou sua depravação com as palavras, isto é, na minha carne, mostra que ele estava disposto a afirmar o bem de tudo que o Espírito de Deus produzia nele. Romanos 15, 18. Carne se refere ao homem em seu estado natural, sem a obra do Espírito de Deus. Portanto, o que Paulo estava dizendo em Romanos 7,18 era que, sem a obra do Espírito de Deus, tudo o que pensamos, sentimos e fazemos não é bom. O bem que realmente importa. Reconhecemos que a palavra bem tem uma grande variação de significados. Teremos de usá-la em um sentido restrito para referir-nos a muitas ações de pessoas caídas que, em relação a Deus, não são realmente boas. Por exemplo, teremos de dizer que é bom o fato de que a maioria dos incrédulos não mata e que muitos incrédulos realizam atos de benevolência.
O que pretendemos dizer quando chamamos essas ações de boas é que elas se conformam mais ou menos ao padrão externo de vida que Deus ordena na Escritura. No entanto, essa conformidade exterior à vontade revelada de Deus não é justiça em relação a Deus. Não é praticada como fruto de confiança nele e para a sua glória. Os que praticam não confiam em Deus como sua fonte de recursos, embora ele lhes dê tudo. E a honra de Deus não é exaltada, embora essa seja a sua vontade em todas as coisas. 1 Coríntios 10:31. Por conseguinte, até estes atos bons são parte de nossa rebelião e não são bons, em última análise, no sentido que realmente importa, em relação a Deus. Terceiro, a incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer o bem é total. Comentando novamente a palavra carne referida antes, o homem sem a graça de Deus, achamos Paulo declarando-a ser totalmente escravizado à rebelião. Romanos 8, 7 ao 8 diz: Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pendor da carne, literalmente a mente da carne, é a mente do homem sem a habitação do Espírito de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8 e 9. Portanto, o homem natural tem uma mentalidade que não se submete nem pode se submeter a Deus. O homem não pode reformar a si mesmo. Efésios 2:1 afirma que nós, cristãos, éramos todos mortos em delitos e pecados. Essa morte significa que éramos incapazes de ter qualquer vida espiritual com Deus. Tínhamos vida física, mas nosso coração era empedernido em relação a Deus. Efésios capítulo 4, verso 18, Ezequiel 36, verso 26. Nosso coração era cego e incapaz de ver a glória de Deus em Cristo. 2 Coríntios 4, versículos 4 ao 6. Éramos totalmente incapazes de reformar a nós mesmos. Quarto, nossa rebelião é totalmente merecedora de punição eterna. Efésios 2 e 3 prossegue dizendo que em nossa morte somos filhos da ira. Isso significa que estamos sob a ira de Deus por causa da corrupção de nosso coração, que nos tornou tão bons quanto mortos diante de Deus. A realidade do inferno é uma acusação clara de Deus sobre a infinitude de nossa culpa. Se a nossa corrupção não merece uma punição eterna, Deus seria injusto em ameaçar-nos com uma punição tão severa quanto o tormento eterno. Mas as Escrituras ensinam que Deus é justo em condenar os incrédulos ao inferno. 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 9, Mateus, capítulo 5, versículos 29 ao 30, capítulo 10, versículo 28, capítulo 13, versos 49 ao 50, capítulo 18, versos 8 ao 9, capítulo 25, versos 46, Apocalipse, capítulo 14, versos 9 ao 11, capítulo 20, verso 10. Portanto, visto que o inferno é uma sentença de condenação total, temos de pensar em nós mesmos como totalmente dignos de culpa quando estamos sem a graça salvadora de Deus. Esta é a verdade terrível da depravação total. Em resumo, a depravação total significa que nossa rebelião contra Deus é total. Tudo que fazemos nesta rebelião é pecaminoso. Nossa incapacidade de submetermos a Deus ou de reformar a nós mesmos é total e somos, portanto, merecedores de punição eterna. É difícil enfatizarmos demais a importância de admitir que a nossa condição é realmente tão má. Se pensarmos em nós mesmos como basicamente bons ou como menos do que em total discordância com Deus, nossa compreensão da obra de Deus na redenção será deficiente. Contudo, se nos humilharmos sob esta verdade terrível da nossa depravação total,
estaremos em condição de ver e apreciar a glória e a maravilha da obra de Deus, discutida nos 4 pontos seguintes. O alvo deste livro é aprofundar nossa experiência da graça de Deus. O alvo não é deprimir, nem desencorajar, nem paralisar. Conhecer a seriedade de nossa doença nos tornará ainda mais admirados com a grandeza de nosso médico. Conhecer a extensão de nossa rebelião inata nos deixará estupefatos ante a graça e a paciência tolerantes de Deus para conosco. A maneira como adoramos a Deus e a maneira como tratamos as outras pessoas, em especial os nossos inimigos, são profunda e admiravelmente afetadas por conhecermos plenamente a nossa depravação.